Paz do Senhor. A palavra de hoje vamos tratar de um tema muito importante nas nossas vidas diárias, que é o poder da oração. Mas primeiro vamos orar. Mais uma vez, feche seus olhos, incline sua cabeça e repita comigo. Senhor Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades, perdoa as iniquidades dos meus pais sobre mim. Senhor, abra minha mente para que eu possa entender a Tua palavra. E eu desde já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é um tema muito importante nas nossas vidas diárias, que é o poder da oração. Para entender melhor, nós vamos nos fundamentar na palavra de Deus, na Bíblia, lá no livro de Isaías, quando ele trata da doença do rei Ezequias. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá. Reinou por 29 anos, de 1726 a 1697 a.C. Ele era filho do rei Acais. Inclusive, ele reinou junto, uma parte do tempo, com seu pai. Ezequias era fiel a Deus, seguiu o exemplo do rei Davi e combateu a idolatria em Judá. Mas um dos eventos mais significativos da vida do rei Ezequias foi o confronto que ele teve com o grande rei da Síria, Senaqueribe. Isso aconteceu quando Senaqueribe fez um cerco durante muito tempo, cortou tudo que era alimento, não passava nada, e então Ezequias orou a Deus. E o Senhor enviou o anjo e matou 185.000 assírios em uma única noite. E os filhos de Deus não tiveram que fazer nada, apenas acreditaram no poder da oração. Esse episódio ele está escrito no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ora, Ezequias certamente deve ter ficado muito assustado com essa profecia. Afinal de contas, Isaías era um profeta que tinha crédito, né? E ele tinha feito tudo certo, o rei. Tinha andado nos caminhos do Senhor. Como ele poderia se conformar com a morte? Ninguém se conforma com a morte. Mas, pensando bem, por ser um desígnio de Deus, uma vontade de Deus, antecipar a morte de Ezequias, ele não deveria ter aceitado? Porque Deus quis tirar a vida do rei de uma forma antecipada? Será que a morte do rei não teria um propósito maior? Pense sobre isso. Vamos ver então o que aconteceu que foi relatado. Lá em Isaías capítulo 38, versículos 2 e 3. Diz assim: Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Você vê, nesse desespero, sabia que ia morrer, o que ele fez? Orou, né? Então, o Senhor ouviu a oração
e mandou o profeta voltar. Ele já estava saindo e fazer outra profecia contrária ao anúncio de sua morte. E isso está escrito lá também no livro de Isaías, capítulo 38, versículos 4 a 6. Diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Aqui, se você for analisar, se estabelece um paradoxo, aparentemente uma contradição. Deus manda o profeta e fala assim: olha, vai lá que ele vai morrer. E depois que o Ezequias ora, Deus manda o profeta voltar e diz: olha, você não vai morrer agora, não. Deus vai te dar mais 15 anos. A gente poderia dizer que seria uma contradição, que a palavra, sabendo que a palavra de Deus não volta para trás, mas sabe, na verdade, o que acontece? Deus não resiste à oração. Nem ele, nem Satanás, nem ninguém. Mas Deus não resiste à oração, e isso é bíblico. Está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 66, versículo 19. Diz assim: louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Ora, o fato de Deus ter feito sua palavra ser revertida, foi o amor que ele tem pelos seus servos, principalmente aquele que ora. A oração tem o poder de mover o coração de Deus, permite que sua palavra seja revertida, ou seja, que volte atrás. Isso, na verdade, não é contradição, é prova do amor de Deus. Isso aconteceu em muitos casos na Bíblia. Lá no caso de Jó, quando se viu doente, abandonado por todos, por sua mulher, perdeu o filho, perdeu todos os seus bens, ele orou. E Deus restaurou a sua saúde. E fez mais ainda, restituiu tudo que ele tinha perdido em dobro. Então, o que a gente pode aprender dessa questão da oração? Então, crie um hábito de orar a Deus, não somente quando você estiver com dificuldades. Ore sempre, todos os dias. Tire uma hora para orar de madrugada, a hora que se acordar, à noite. Agradeça a Ele todos os dias. Deus gosta quando a gente tem um coração agradecido. Esse hábito de orar pode mudar a sua vida para melhor. Faça a sua parte e Deus fará a dele. Orando, você saberá o que é realmente viver nas graças de Deus. Mas, voltando àquela controvérsia, porque Deus queria antecipar a morte de Ezequias, lá em Isaías, diz assim: veja o que aconteceu. Por que Deus queria levar Isaías, ou levar Ezequias antes? Lá no capítulo 39, versículos 1 e 2, diz assim: naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Ora, Ezequias estava doente, recebeu um presente de grego, um cavalo de Troia, o seu maior inimigo. Ficou feliz com isso, e quando os emissários desse rei chegou, ele abriu as portas, mostrou tudo.
é como a gente faz. A gente tem um sonho, tem um projeto, começa a falar muito. Fala demais, o que acontece? Nós perdemos, não acontece. Eu e minha esposa Ellen, nós temos esse conceito bem claro nas nossas vidas. Quando a gente quer que uma coisa dê certo, a gente não fala para ninguém. Fica só entre nós dois. Depois que dá certo, então a gente fala. E também, quando a gente quer que uma coisa não dê certo, então a gente fala. E ela realmente não acontece. Entende? Pense nisso. Né? Mas veja o que aconteceu. E aí está o porquê Deus queria antecipar a morte de Ezequias. Está lá em Isaías, capítulo 39, versículos 3 a 7. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele, isso é Isaías: que foi que viram em tua casa? E Ezequias disse: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que te entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até teus filhos, os filhos que procederem de ti, e tu gerares, serão tomados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E tal como profetizado por Isaías, aconteceu. O povo foi feito escravo e foi levado para a Babilônia, porque o rei entendeu, o rei da Babilônia, que ali tinha muita riqueza, né? E cresceu os olhos. Né? Isso mostra que quando Deus queria tirar a vida antecipada do rei, mostra que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, que o entendimento de Deus é maior que o nosso. O adiamento da morte de Ezequias levou o povo de Deus à escravidão por 70 anos. Ora, tudo que vem da parte de Deus tem um bom propósito. Embora você ache que seja ruim, que seja bom, mas sempre, se vem dele, tem um bom propósito. Uma das coisas que a gente aprende nisso aí, não devemos falar das nossas coisas antecipadamente. Guarda os seus segredos, não abre, né? Principalmente para os inimigos, porque eles vão tirar proveito e você vai ser prejudicado. Essa seria a lição prática de hoje. Outra coisa, oração não é só chegar e se prostrar diante de Deus e chorar, não é nada disso. Você pode orar com o coração, sim, mas ore com a mente, ore com entendimento. Deus nos deu uma mente superior dos animais para que a gente pudesse entendê-lo, que a gente pudesse se comunicar com ele. Ou seja, Deus é um ser extremamente inteligente, então, e é um espírito. Então, cabe a nós orarmos em espírito e em verdade, ou seja, com entendimento, com clareza de propósito. Senhor, eu estou aqui, estou com esse problema e tal. Conversa com ele, a oração é isso. Mas tem que ser lógica, não pode ser uma coisa só emocional. Vamos então, para concluir, fazer uma oração. Essa oração está no livro de Salmos, versículo 54, capítulo 54, versículos 2 e 4. Diz assim: ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque os estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus diante dos seus olhos. E eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aquele que sustém a minha alma.
Eu te agradeço, Senhor, a me ajudar a fechar a minha boca, em o nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém.